Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre um assunto curioso que tem sido objeto de insistentes perguntas que a gente recebe aqui nas nossas redes sociais. Se de fato as mulheres são efetivamente mais interesseiras do que os homens, né? E que as mulheres são muito voltadas para aqueles homens que têm posição, em vez de dar atenção e privilegiar os homens que são mais amorosos, mais carinhosos, etc. Então, eu gostaria primeiro de dizer que os homens também são interesseiros, ou seja, a palavra interesse não deveria assustar tanto. Se imaginarem que tudo que passa pela razão humana tem a ver com interesse, os homens também valorizam determinadas propriedades nas mulheres, nem sempre obrigatoriamente as mais sofisticados. Os homens valorizam muito a aparência física, o poder sensual das mulheres, isto tanto para, vamos dizer assim, o uso e deleite pessoal, como também para a exibição. Ou seja, o homem gosta de ter uma mulher bonita, desfilar com ela, impressionar os outros homens com isso, e dessa maneira há um interesse masculino também nas questões estéticas, talvez mais diretamente. O que eu acho é que os homens têm, muitas vezes, um lado mais emotivo. É curioso dizer isso, porque parece que a cultura sempre baseia a sua história na ideia de que os homens são racionais e as mulheres são mais do que tudo emocionais. E eu penso exatamente o contrário. Eu acho que as mulheres são mais racionais do que os homens. E isso é uma vantagem. Quer dizer, o fato de elas não terem esse desejo visual tão forte faz com que as escolhas delas sejam muito mais intermediadas pela razão, ou seja, por admirarem propriedades do homem. Quer dizer, a razão, sempre que a razão participa de um processo, há interesse. A razão sempre opera no sentido do indivíduo buscar aquilo que lhe convém, aquilo que é bom para si. Não teria nenhuma lógica que fosse diferente, né? Então, chamar de interesse não é uma palavra que devia assustar nem intimidar, porque interesse significa eu cuidar e tentar conviver com aquilo que é bom para mim, que me aproximar e estar perto do que me é agradável e conveniente. Que as mulheres, sendo racionais, elas admiram determinados tipos de homem e se aproximam ou aceitam a aproximação daqueles que estão mais de acordo com os seus critérios de admiração. Aí sim nós temos um problema cultural. A cultura nossa valoriza muito poder, prestígio, riqueza, condição social, fama. Isso aqui, evidentemente, se as mulheres, ou aquelas mulheres que foram muito sensíveis à pressão social, vão valorizar exatamente isso nos homens, não é? Assim como os homens, muito sensíveis à mesma pressão social, valorizam demais esse aspecto que deriva do visual, ou seja, a aparência física, a beleza, a sensualidade e charme das mulheres. Então é uma troca em que os homens valorizam este tipo de propriedade nas mulheres, as mulheres valorizam poder, prestígio, fama nos homens, e aí é um jogo de interesses recíprocos, onde a mulher, eu volto a dizer, é mais racional, e o homem muito mais emoção, muito mais instinto, muito mais mamífero, e as mulheres muito mais lógicas, muito mais atrás de buscar parceiros que correspondam ao seu aspecto mais intelectual, aquele mais racional. Agora, eu não sei muito bem como é que se formam as normas da cultura, mas uma das coisas que eu tenho pensado é que muitas dessas normas dependem muito daquilo que as mulheres vão admirar nos homens, porque os homens são muito sensíveis ao poder sensual das mulheres e provavelmente querem muito, sempre, ter propriedades capazes de encantar e de interessar as mulheres. De maneira que se as mulheres, ao invés de valorizarem poder, prestígio, situação financeira, passarem a valorizar delicadeza de sentimentos, boa formação moral, rapaz ou um parceiro masculino que seja cooperativo nas tarefas e nos trabalhos domésticos, que seja uma pessoa amiga e boa para conversar, intimidade, para trocar confidências, enfim, que torne a vida em comum uma vida muito mais rica do ponto de vista da subjetividade, é muito provável que os homens vão se dedicar a desenvolver essas propriedades, já que o que eles querem mesmo é se sentir bem acolhidos, bem aceitos pelas mulheres, e principalmente pelas mais bonitas. Então, às vezes, meio que talvez sim, imaginação, eu suponho que o mundo vai mudar muito mais do que se pensa, mudando os valores
da mente feminina, ou seja, o poder de mudança social está muito mais na mão das mulheres do que dos homens. As mulheres, durante muitos milênios mesmo, foram muito oprimidas. Entraram numa fase em que elas, portanto, estavam submetidas ao poder quase que físico dos homens, né? Inclusive, entre outras coisas, transformando esse poder físico em opressão do seu poder sensual. O uso da burca talvez seja um limite maior de expressão disto, né? Depois dessa fase de opressão, com o feminismo, a partir da segunda metade do século XX, vem uma fase em que as mulheres são, mais do que tudo, revoltadas. Agora acabou a revolta, porque as mulheres já são maioria nas universidades, em breve vão ser maioria nas boas posições profissionais também. Então, o que essencialmente interessa hoje seria que as mulheres começassem a entender melhor quem elas são e a passar a construir valores que sejam valores próprios, e não aqueles valores que, de alguma maneira, foram construídos a partir desse jogo de poder entre homem e mulher, em que os homens, para neutralizar o poder sensual das mulheres, conservaram para si um poder econômico e um poder de domínio sobre a política e o espaço público. Na medida em que esse mecanismo se desfaz e as mulheres podem passar a olhar o mundo com os seus próprios olhos, eu acho que existe um espaço para mudança importantíssimo em que elas podem começar a valorizar as delicadezas da alma dos homens e não o seu poder e postura e posição social. Se isso acontecer, nós teremos um mundo novo. E quem vai fazer a revolução serão as mulheres e os seus critérios racionais de admiração, ou seja, quando os seus interesses saírem do domínio do material para o domínio das coisas mais do espírito. Essa seria uma visão otimista do futuro que eu gosto de pensar que realmente vai acontecer. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Toda semana temos novidade por aqui. Até mais.